Oi, gente, eu sou Fernanda Lopes, sou diretora do Instituto Escuta e hoje vim aqui falar um pouco para vocês sobre o resultado da minha tese de doutorado e um assunto que eu gosto muito, que são os cuidados paliativos pediátricos e a bioética, né? A minha intenção no meu doutorado foi pesquisar o processo de tomada de decisão de médicos pediatras em cuidados paliativos. E nesse processo, né, eu consegui estudar e visualizar muitas dificuldades, né, que os médicos, não só os pediatras, né, mas os médicos de maneira geral têm quando a gente fala do processo de tomada de decisão, né? Então a gente aprende, a gente sabe, na verdade, hoje, que o processo de tomada de decisão ele não é um processo mais unilateral, mas isso é uma coisa muito recente. Durante todo o processo de construção da medicina, né, desde lá do século XVIII, quando ela entrou no hospital, a medicina se constituiu como uma área, como um saber, né, que regeu todas as práticas de cuidado a partir de então, delimitando inclusive a forma como as outras categorias deveriam entrar nesse espaço hospitalar. Essa visão ela é muito pautada no modelo biomédico, né, que é um modelo em que a gente constitui a assistência à saúde muito baseada na cura, né, com um olhar fragmentado para esse sujeito, com um olhar onde eu não consigo considerar outros elementos que além do aspecto biológico dessa pessoa. E isso se tornou muito problemático, né, principalmente com a definição que a gente que foi reestabelecida de saúde, quando a gente passou a considerar que o sujeito é um ser biopsicossocial e espiritual. A partir dessa ideia, a gente entende que esse modelo biomédico ele não atende mais às necessidades completas desse sujeito, ele não responde mais a tudo aquilo que o sujeito precisa para manter a sua saúde. E qual é o problema, né? O problema é que foi que durante todo o processo de construção da medicina, a gente teve um fundamento extremamente paternalista. Como é que isso funciona, Fernando? Então, o modelo de assistência que a gente estabeleceu foi um modelo onde os profissionais de saúde, munidos do seu conhecimento técnico e teórico, durante muitos séculos, nem foram anos, né? Durante muitos séculos, esses profissionais, eles estabeleceram o saber da vivência do outro, né? Então, desde o século XVIII, os médicos delimitam e determinam o que é o mais saudável, o que é o melhor e quais são os caminhos terapêuticos para aquele paciente. Obviamente, os profissionais da saúde têm conhecimentos técnicos específicos e necessários para que esse processo seja direcionado, mas essa ação ela é pautada apenas num princípio que a gente chama de beneficências, certo? Então, o termo paternalista, ele vem, tal como o nome fala, de pai, né? Então, o profissional, ele estabelece esse lugar de como um pai saber o que é melhor para o outro. Só que esse profissional, ele tem um conhecimento apenas técnico e teórico, ou seja, ele entende bastante da doença, ele entende bastante dos tratamentos, mas ele não entende nada da história de vida daquela pessoa. E obviamente que todo tratamento, acompanhamento, toda a forma como esse paciente vai vivenciar esse processo de adoecimento e de terminalidade não passa pela experiência do profissional. E aí, na década de 70, a gente teve muitos movimentos em prol da valorização da autonomia do sujeito, né? Então, a gente começou a entender que esse modelo paternalista ele não era suficiente para direcionar a prática clínica e que a gente precisaria dar mais voz e vez para os pacientes poderem participar dos seus processos de cuidado. E aí, qual foi o problema? O problema é que a gente não entendeu ainda, talvez até hoje, o que significa respeitar essa autonomia do paciente. Respeitar a autonomia do paciente não é jogar a responsabilidade para ele, né? E aí a gente criou um outro modelo de saúde, de decisão, né, que foi o modelo consumista, né, que o profissional, como um garçom, chega para essa família, principalmente porque ele continua ainda arraigado no modelo biomédico de excluir o paciente do próprio processo dele, então muitas vezes chega para essa família oferecendo os tratamentos que ele já pré-selecionou, né? Então, como um cardápio, ele chega e fala, olha, você quer que reentube? Você quer que reanime? Você quer que leve para UTI? Você quer que deixe na enfermaria?
E com isso eu não estou trabalhando a autonomia do paciente. Na verdade, eu estou jogando a responsabilidade para que essas pessoas possam decidir, sendo que elas não têm conhecimento técnico suficiente para essa decisão. Poxa, Fernanda, você acabou de dizer, né, que o profissional que tem conhecimento técnico e que ele não deveria decidir sozinho. Exatamente, ele tem conhecimento técnico, ele não pode decidir sozinho, assim como esse paciente e essa família, eles têm outro tipo de conhecimento, que é qual? Crenças, valores, percepções, história de vida, tudo aquilo da vida, da biografia daquele paciente é um conhecimento que esse paciente e essa família têm. Então, qual é o modelo de tomada de decisão, um modelo de saúde que nós devemos buscar? O modelo da decisão compartilhada, ou seja, um modelo onde eu junte aquilo que é técnico, o que é tecnicamente indicado, em articulação com aquilo que é importante e validado por essa família e por esse paciente, né? E é um pouco disso que eu discuto aqui no meu livro. Obviamente, aqui eu estou falando de tomada de decisão na pediatria. Então, na pediatria, a gente tem várias camadas diferentes do adulto, né? À medida que, quando eu falo de criança, eu tenho várias dificuldades. A ideia de que a gente não deve falar de morte com criança, a ideia de que a gente não deve falar de sofrimento com criança, a ideia de que essa criança ela não tem competência jurídica para poder decidir sozinha, mas não é porque ela não tem competência jurídica que ela não deve ser ouvida, né? Inclusive o próprio ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala isso, né? O quanto que é importante que essa criança tenha voz na história dela, né? Então, o que eu discuto um pouco aqui no livro é essa ideia de que para que eu possa ter um cuidado de qualidade para esse paciente, principalmente em cuidado paliativo, mas principalmente em fim de vida, eu devo incluir esses 3 sujeitos no processo de tomada de decisão. Então, quem são esses sujeitos? Os profissionais de saúde, não só o médico, a família, que é o representante legal dessa criança, que infelizmente, ou felizmente, né, enfim, até os 18 anos não tem autorização jurídica para tomada de decisão, e mesmo não tendo autorização jurídica, incluir essa criança no processo decisório. Fernanda, mas essa criança não tem maturidade suficiente para participar do processo decisório. Eu acho que essa é uma afirmação muito leviana, né? No sentido de depende, né? A gente está falando de que criança, essa criança foi avaliada cognitivo e emocionalmente, e mesmo que ela não tenha capacidade considerada autonomia jurídica, será que a gente não pode falar de uma autonomia numa perspectiva ética, né? Então, será que excluir essa criança da própria história dela é eticamente relevante para nós paliativistas, né? Será que essa criança não poderia participar desse processo, mesmo que não decidindo exatamente qual é a ação clínica a ser realizada, mas, por exemplo, falando de quais são as suas preferências, de quais são os seus valores, de quais são os aspectos importantes para ela, né? Então, eu já vivenciei isso inúmeras vezes, eu já tive crianças de 5, 7 anos decidindo onde queriam morrer, com quem queriam morrer, para quem deixar as coisas delas, né? Então, assim, não é algo que é tão alheio a essa criança. Primeiro porque a gente precisa entender que a criança que está adoecida e hospitalizada, ela já não tem o mesmo nível cognitivo de uma criança que não passa por essa experiência, porque a pessoa que está dentro do hospital, ela vai ter a experiência da morte, das perdas, né, do adoecimento ali no cotidiano dela. Ela vai ver outras crianças morrendo, ela vai ver outras crianças perdendo experiências, ganhando outras experiências. Então essa criança, ela vai adquirindo uma outra vivência e um outro olhar para os processos que ela vive. Então eu não estou dizendo que juridicamente a gente tenha necessariamente que ter uma mudança nesse sentido, de quem é essa criança juridicamente, se ela pode ou não tomar a decisão. A minha discussão não é jurídica, a minha discussão nesse texto é uma discussão ética. Será que é ético eu excluir a criança do processo, principalmente do processo de fim de vida dela? Será que essa criança ela não tem nada a dizer, né, sobre esse processo? Será que essa criança, primeiro, ela não sente o corpo dela? Então, muitas vezes, essa criança ela não é nem sequer informada que ela tem a doença A ou B.
Ela não é sequer incluída nesse processo. E quando eu vou atender essas crianças, eu escuto delas que elas sabem o que está acontecendo, né? Que elas veem, que elas sentem no próprio corpo, que elas têm desejos, que elas têm vontades, que elas têm decisões que elas gostariam de participar. Então, eu como psicóloga, eu venho vendo, nesses 15 anos aí na área, que as crianças, elas têm sim capacidade de participar do processo de tomada de decisão. Claro, dentro das limitações cognitivas, emocionais, considerando também o contexto em que essas crianças estão inseridas, considerando a relação com a família, considerando a relação com a equipe, e todos esses elementos, a proposta é que a gente crie um processo decisório que inclua esses 3 sujeitos e que nenhum deles seja priorizado em detrimento do outro, mas o que seja priorizado seja o melhor interesse da criança, ou seja, aquilo que é mais benéfico para aquela criança. E para eu saber disso, eu preciso incluí-la no processo, tá? Então eu espero que fique a reflexão para vocês. É óbvio que isso é um processo extremamente complexo. A discussão ela é extremamente aprofundada, nós precisamos discutir o conceito de autonomia, discutir o conceito de beneficência, discutir o que é o melhor interesse, discutir justiça, discutir modelos de tomada de decisão, mas nós precisamos abrir espaço para trazer essas discussões que são urgentes na nossa prática profissional.